Tem uns pregos aqui, ó. Acho que agora é só pregar, né? Então, vou pregar então. Atos capítulo 16, a partir do versículo 11. Que diz assim: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Até aqui tá bom. Nesse capítulo 16 de Atos, nós vemos aqui essa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que ele se converte lá no capítulo 9 de Atos, ele era perseguidor da igreja, então ele matava os cristãos, que ele era uma pessoa muito religiosa, só que ele entendia que a única religião verdadeira era o judaísmo, e no sentido de que os cristãos, eles eram hereges, e que os cristãos queriam acabar com o judaísmo. Então ele, sendo um judeu muito religioso, o que ele achava? Ele achava que estava fazendo um favor a Deus, indo perseguir e matar os cristãos. E o que acontece? No meio do caminho, Jesus aparece para ele e fala, o nome dele era Saulo, o nome grego, e o nome hebraico dele era Paulo. Ele falou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Duro para você é dar murro em ponta de faca, né? E aí ele fica cego naquela hora e pergunta: quem é, Senhor? Ele fala: eu sou Jesus, a quem você persegue. E o que eu devo fazer? Vai para a cidade e fica lá, que lá vai ser dito o que você deve fazer. E ele foi para a cidade, ficou lá, orando e jejuando 3 dias. E nesses 3 dias ele ficou cego. Deus levanta um profeta chamado Ananias para ir lá orar por ele. O profeta vai lá, ora por ele. Resumindo a história, ele cai umas escamas do olho dele, ele volta a enxergar. E ali o profeta dá a mensagem que Deus falou para ele. Falou: diga para Saulo, que também se chama Paulo, que ele é um vaso escolhido e que ele vai saber o quanto ele deve sofrer por amor ao evangelho. Então, Paulo já foi chamado sabendo que não ia ser fácil, que ele ia sofrer por amor ao evangelho. E aí o que acontece? Ele se converte, ele vai aprender o evangelho, ele fica na Arábia por alguns anos, e ali na Arábia Jesus aparece para ele em pessoa e traz para ele todo o evangelho, explica para ele tudo direitinho, como é que foi a ceia, como que foram todas as coisas. Ele aprende direto de Jesus, por isso ele é chamado de apóstolo. Apóstolo na Bíblia tem a figura de alguém que andou com Jesus, que conheceu Jesus, não de ouvir falar, mas pessoalmente. E ele encontrou Jesus e recebeu o evangelho. E ele foi crescendo, as pessoas tinham muito medo dele. Pensa só, você escuta falar que eu sou um assassino, e de repente eu chego aqui na cidade. Você não sabe que eu estou convertido hoje. Quando você me vê, você já vai ficar com medo. Um assassino de cristão, e você é cristão, o que você pensa? Esse cara vai me matar. Então, onde ele chegava, as pessoas morriam de medo. E um amigo dele, um irmão cristão lá chamado Barnabé, traz ele para a igreja de Antioquia e fala: não, esse aqui pode, eu garanto, ele está convertido mesmo, ele não é espião, ele não está aqui para matar vocês. E ali Paulo foi então sendo introduzido aos poucos na igreja. E ele parou, né, as igrejas pararam de ter medo dele, e ele foi aceito. E
logo, como ele era uma pessoa muito fiel, ele logo já começou depois que ele recebeu de Jesus e tal, a fazer as viagens missionárias. Ele fez uma primeira viagem, andou pelo mundo ali em redor, pregando o evangelho. E várias igrejas foram estabelecidas através dessa pregação. Foi Paulo e Barnabé e João Marcos foram fazer essa primeira viagem. E no meio resumindo a história, voltaram e passado um tempo ele falou, vamos de novo fazer a viagem e vamos voltar nas igrejas que a gente estabeleceu, confirmando a fé deles. Então ele voltou e agora está aqui nesse momento da segunda viagem missionária. Então ele começa aqui no capítulo 16, começa o relato da sua viagem, e é interessante nós notarmos aqui que no momento da viagem dele, no versículo 7, coloca o 7 aí por favor, quando chegaram à fronteira da Mísia, isso é tudo nome de cidade, tá? Nome de lugares, esses nomes esquisitos aqui. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. A gente percebe que nem sempre, presta atenção nisso que eu vou te falar, você que confia que Jesus tem o melhor para nós, às vezes Jesus te impede de fazer alguma coisa, e você às vezes fica bravo, porque você queria ir para aquele lugar, você queria fazer aquele negócio, e você estava até fazendo aquilo que você entendia que era para Deus. O que ele estava fazendo nessa viagem missionária? Não estava pregando o evangelho? Viagem missionária é para isso, é para pregar o evangelho. Mas o Espírito Santo impediu ele. Então a primeira coisa que eu digo para você, se você anda em oração, se você entende que a palavra de Deus é o teu guia, se você é uma pessoa fiel a Deus, saiba de uma coisa, o Espírito Santo é que te conduz. Então vai acontecer momento que você vai querer fazer uma viagem, que você vai querer comprar alguma coisa, que você vai querer fazer algum empreendimento. Quantas coisas eu já pensei em fazer aqui? Quantas coisas? Às vezes as pessoas pensam assim, pastor não faz nada, pastor isso, pastor aquilo. Mas gente, se o Espírito Santo não mandar, eu não posso fazer. E faça assim na sua vida também, escute de Deus, porque a gente às vezes dá passo maior do que a perna. Eu conheço uma história de um missionário lá do ano 1600, agora aqui, da nossa época, 1600 da nossa época, o século XVI, William Carey. Ele entendeu que ele devia ir para a Índia, pregar o evangelho. E ele pegou a mulher dele e os filhos e foi para a Índia. Pregar o evangelho é de Deus, amém? Amém. Mas não era a hora, não estava no tempo. Ele foi para a Índia, a primeira filha dele morreu de malária, depois morreu a outra filha também. A mulher dele enlouqueceu, ficou louca mesmo, doida da cabeça, e morreu. Ele traduziu a Bíblia para a língua dos hindus. Quando ele terminou a tradução, pegou fogo no armazém e queimou tudo que ele tinha feito. 8 anos de tradução perdido. Não era a hora. Depois desses 8 anos, ele começou tudo de novo. E casou de novo, fez a tradução novamente, e ali, dali para frente Deus prosperou o trabalho dele. Não era a hora. Então entende uma coisa, cada um de nós tem um chamado diante de Deus, cada um de nós tem um momento certo para você fazer as coisas. Às vezes você vê uma oportunidade de emprego, presta atenção. Às vezes você olha assim, não, vou pular para aquele emprego lá. Presta atenção, será que Deus quer que você pula para aquele emprego lá? Que você troca de emprego? Pensa bem, ora, pede, Deus está falando aí? Não pede para Deus orientar, Deus vai te falar. Deus vai, ora, pede confirmação no seu coração. Senhor, o que eu faço? Uma vez, acho que eu já contei aqui, eu tive vontade de alugar minha casa aqui no São Judas e alugar uma casa ali na Vila Sônia, porque eu trabalhava em 2 empregos, e um era no Portal do Morumbi e o outro era ali perto do Shopping Butantã, E eu falei, vou alugar uma casa no meio, que aí o que acontece? Dá até para ir a pé ou de bicicleta para o trabalho, vou almoçar em casa, vai ser uma benção, só que eu ia ficar longe daqui, do lado de cá, E foi eu anunciando, não, vamos lá, viu uma casa, estava tudo certo, já ia alugar uma casona boa, ia dar para pagar, alugava essa aqui e conseguia alugar lá,
ia dar tudo certo, né? O que aconteceu? Comecei a perder os meus rendimentos. A renda fez assim, ó. É Deus falando, fica lá onde eu te mandei ficar, não mandei você sair não. Na hora eu falei, Luciano, esquece, nós vamos morar aqui mesmo. Eu vou pegar trânsito, não tem problema, eu vou para o trabalho, não tem problema nenhum. Foi a gente tomar a decisão, os clientes voltaram, acabou. Então, ou seja, Deus fechou aquela porta. Então, Deus fecha a porta na nossa vida. Porque Deus nos queria aqui perto, não sei até quando, mas Ele nos quer aqui perto. Então, olha só, o apóstolo Paulo está aqui nessa segunda viagem missionária, ele estava querendo ir para a Ásia. Só que Deus falou, você não vai para a Ásia. E aí Deus foi fechando porta, e até que ele apareceu um anjo numa visão e falou, venha para Macedônia e nos ajude. E ali ele foi, chegou na Macedônia, na cidade de Filipos, onde tem essa passagem que eu li, e ali ele começou então a dar certo a viagem missionária dele. Entenderam até aqui? O relógio está parado, né? Oba, que bom, posso até meia-noite hoje. Tá rodando? Tá rodando não, né? Que horas são? 7. Tá. Quando for 7h20, alguém me dá um aviso aí, por favor. Então, estamos aqui nesse momento dessa viagem, e que eu quero trazer alguns ensinamentos aqui, práticos para a nossa vida aqui. Primeira coisa, quando ele chega nessa cidade, no versículo 13, aqui ó, 16, 13. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Você vê que ele chegou na cidade, a primeira coisa que ele foi fazer foi procurar um lugar para orar. Existem lugares, né, que a gente marca como lugar de oração. A gente ora o tempo todo em qualquer lugar, amém? Amém. Mas, eu sempre ensinei isso aqui para vocês. Você tem um lugar na sua casa que você reservou, aquele lugar é o seu lugar de oração? Tem um irmão lá no Taboão que ele mora num quarto e cozinha e o banheiro. E a casa dele é muito pequena, um irmão muito amado lá. Sabe onde que ele ora? É no banheiro. Mas é o lugar de oração dele. Quando ele fecha a porta do banheiro, é a glória do Senhor naquele lugar. Aquele lugar enche da glória. E o irmão é pentecostal, daqueles de girar no manto. Eu imagino que ele sobe até no vaso, pendura no chuveiro. Mas não importa, é o lugar de oração dele. Então, encontre na sua casa algum lugar para você orar. Aquele lugar, você já vai criar uma expectativa no seu coração. Quando você estiver chegando ali naquele lugar, é ali que você vai ter experiências com Deus. A Bíblia diz que Jacó, quando estava fugindo do irmão Esaú, no meio do caminho, ele ficou cansado e dormiu, pôs a cabeça numa pedra. E quando ele dormiu, ele teve um sonho, viu uma escada chegando até o céu e os anjos de Deus subindo e descendo. Subindo e descendo, ele acordou daquele sonho e falou, este lugar não é outro lugar senão a porta do céu. Pegou uma pedra, colocou óleo ali, fez um altar ali e consagrou aquele lugar. E quando Deus aparece para ele anos depois, Deus fala, eu sou o Deus que apareceu para você lá naquela pedra onde você colocou um altar. Você percebe como Deus, Ele marca alguns lugares? Eu não quero que você seja místico aqui, né? Achar que a gente está fazendo macumba gospel. Não é nada disso. Eu estou falando que a Bíblia diz. Existem lugares que a gente separa, né? Lugares que você cria no seu coração uma expectativa. Isso ajuda até a você ter mais disciplina de oração. Você quer ser uma pessoa forte? Amém. Só ele? Só você? Você quer ser uma pessoa forte? Amém. Então, você precisa orar. Pastor, eu não sei orar. Você sabe falar? É só falar. Por que para Deus a gente precisa saber orar? Para falar com Deus não é diferente de você falar com uma pessoa. Vá lá naquele lugar e fale com Deus. Senhor, eu não sei orar. Todo mundo conhece o Pai Nosso. Lembra do que Jesus ensinou no Pai Nosso? Começa falando ali o Pai Nosso. E vai falando com Deus seus problemas, suas dificuldades, vai sendo agradecido ao Senhor e vai fortalecendo o seu espírito. Tem tanta gente que tem sinceridade com Deus, quer ser uma bênção na igreja, uma bênção, mas não consegue. Por quê? Porque não ora. O segredo de pessoas firmes na igreja, firmes na palavra, são pessoas que oram. E a gente vê o homem de Deus chamado Paulo, conhecedor de 9 idiomas. Ele falava 9 línguas diferentes, esse homem, diz a história. A primeira coisa que ele faz quando chega numa cidade,
é orar. E ele procurou aqui um lugar onde as pessoas se reuniam para orar. Então faça isso. Eu acredito muito nessa questão de você criar um hábito, de você mudar a sua rotina. Quando você cria um hábito, tudo fica mais fácil. Por que às vezes é tão difícil a pessoa parar de fumar? Porque não é só o vício do cigarro, é também o hábito. Eu fumei, eu me lembro que eu tinha o ritual, eu pegava o maço, batia assim, colocava, pegava o isqueiro, acendia, olhava para cima, olhava para o lado e ficava ali fumando. Aí vinha a nicotina para o meu cérebro depois. Mas a primeira coisa que vinha na minha mente era o hábito. Eu parar tudo que eu estava fazendo para fumar aquele cigarro. E foi difícil, foi mais difícil eu quebrar o hábito do que vencer a nicotina. Porque a nicotina você vence em 15 dias. Você sofre 15 dias. E depois você não tem mais abstinência de nicotina. Então é importantíssimo também, agora falando de hábito bom, você ter hábitos bons. O horário de você ler a palavra, reservar para Deus, um horário de você orar, você falar com Deus. Faça isso, igreja, para você ser forte. Quer ser uma pessoa forte? Vou perguntar de novo. Amém. Então ore diariamente. Você não precisa orar 1 hora, porque você ainda não consegue orar 1 hora. Tudo bem, mas se você orar 5 minutos hoje, amanhã você ora 6, daqui a pouco você está orando 50. Você vai começar a aprender a criar esse hábito, e o seu corpo vai pedir, o seu espírito vai pedir, que você criou um hábito e você vai querer executar aquilo, e você vai conseguir ser uma pessoa forte. E uma pessoa forte, presta atenção, hein? Uma pessoa forte, está prestando atenção? Amém. Uma pessoa forte não é uma pessoa que não passa problemas. Uma pessoa forte é uma pessoa que vence os problemas. Porque na sequência aqui, nós vamos ver aqui o que aconteceu com esses missionários. Certo dia, versículo 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Tá aí? Isso. 17. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando. Olha só o que ela falava. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anuncia o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Então, essa mulher, ela era endemoniada. E nesse momento, ela estava até falando a verdade. Você sabia que o diabo às vezes fala a verdade, né? Só que ele fala a verdade com o propósito de te enganar. E essa mulher endemoniada, ela tinha espírito de adivinhação. Então, olha só que espírito fajuto. O diabo sabia que esses missionários eram pregadores do evangelho. Então, ela, para continuar ganhando ibope, ela falou a verdade. Esses aqui são os servos do Deus Altíssimo. E quando Paulo prega, ele sempre fala que o Deus que ele está falando ali, é o Deus Altíssimo, é o Deus Todo-Poderoso, o único Deus. Então ela estava ali ganhando mais seguidores com isso. E Paulo ficou quieto no começo, não querendo ali interferir. Deus não tinha falado nada para ele. Em determinado momento, o Espírito Santo toca nele, ele vai expulsa o demônio daquela mulher. E aí começa agora o transtorno. Por quê? Essa mulher era uma escrava. Ela tinha dono. E os donos dela, na sequência a gente vê, ficaram muito irados. Porque acabou o negócio. O demônio que agia nela foi expulso. E na mesma hora eles perceberam que ela agora não ia dar mais lucro para eles. O que eles fizeram? Pegaram Paulo e Silas e levaram para os magistrados lá, para a justiça. E a justiça falou: senta o porrete neles, bate e prende eles. Eles apanharam e foram presos lá na cidade de Filipos. Aí nós até cantamos aqui o hino da Eichla, o terremoto, Um terremoto vai acontecer aqui, cadeias vão quebrar, Cantamos também cadeias quebrar, cadeias quebrar. É baseado nesse texto que aconteceu. E agora o segundo ensinamento que eu quero trazer para nós. O primeiro é, nós temos que ter uma vida de oração, amém? Amém. O segundo ensinamento, quando eles são presos aqui nessa prisão romana, estão lá com seus pés amarrados,
E há algo curioso que eu vi hoje, isso aqui, prestei atenção, versículo 23, não precisa pôr não, diz aqui, ó, o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Que coisa mais estranha, que nível de perigo que esses dois tinham, eram tão perigosos assim, eles só estavam pregando o evangelho, mas você vê como o inimigo persegue a igreja, falou para prender eles num lugar mais seguro e vigiar eles, muito esquisito isso. Enfim, eles estavam lá no lugar mais seguro, com os pés presos, com corrente num tronco, mas eles estavam fazendo o quê? Diz a palavra que eles estavam orando e louvando, orando e cantando hinos a Deus, diz a palavra do Senhor. E aí diz a palavra que meia-noite veio um terremoto, quebrou as cadeias daquela prisão toda e soltou as correntes de todo mundo, inclusive a deles, né? Então, segundo ensinamento que eu trago para vocês, para nós aqui, nós precisamos ter uma vida de adoração. No momento que a situação aperta, que a vida está difícil, que as coisas não estão bem, você não tem que abrir a sua boca para murmurar, para reclamar, para falar mal dos outros, para reclamar do seu patrão, para reclamar do seu cônjuge, para reclamar dos filhos, para reclamar do Brasil, para reclamar do diabo. Você não tem que reclamar, você tem que louvar e adorar o nome do Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Então, uma vida de oração e uma vida de adoração. Adorar. Quando você adora a Deus, você leva a Deus um incenso de oração, de adoração, e aquilo faz com que cadeias que te prendem, coisas que te atormentam, o inimigo, ele odeia quando um crente abre a sua boca para louvar a Deus. O ambiente muda, aquele lugar se transforma. Pode crer, se a sua casa não tem adoração, não tem louvor, a sua casa fica pesada. Mas quando você começa a botar ali louvores ao Senhor e você realmente começa a adorar o Senhor, a atmosfera muda. O Senhor começa a trabalhar dentro da sua casa e você nem está vendo, mas as coisas vão acontecendo na tua vida. E o que é maravilhoso, as cadeias que te prendiam, que te impediam de fazer alguma coisa, Deus vai dar ordem lá do céu e essas cadeias vão ser quebradas. Amém? Orando e adorando, cantando hinos a Deus, adorando ao Senhor. Isso é para isso que nós fomos chamados. Então, esse é o segundo ensinamento que eu trago aqui para nós aqui nessa noite. E é muito interessante, eu li aqui hoje na abertura do culto, o Salmo 136, né? Aquele é o salmo que juntamente com o Salmo 113 até o 118, eles sempre cantavam esses salmos na época da Páscoa, porque são salmos que engrandecem ao Senhor e falam a respeito da grande libertação que eles tiveram. Então, quando a gente canta hinos que louvam a Deus, cuidado com o hino que é só vitória, só vitória, só vitória, cuidado. Né? É bom também hino só vitória, só vitória, só vitória. Mas hino que mexe com o coração de Deus, hino que mexe com a sua fé, é hino que fala a respeito de quem Deus é. Você viu que o Salmo 136, em todos os 26 versículos, ele não fala do homem, ele glorifica a Deus. Então, músicas, cânticos, hinos que glorificam a Deus, é essas músicas que a gente tem que louvar. Cuidado com música que é voltada para o homem, voltada para o ser humano. Essas músicas, elas são egocêntricas, o centro dessa música é o ser humano. A música que realmente muda a atmosfera é o que eles fizeram aqui, cantando hinos a Deus. Hinos a Deus. Nesse hino você fala da grandeza de Deus, você fala do nome do Senhor. E aí, o que aconteceu aqui? Então, estava falando disso, né? Aí por volta da meia-noite, versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Eu me lembro, irmãos, quando eu ainda nem tinha me convertido ainda, e eu ia visitar minha mãe lá em Goiás, né? Já falei para vocês que eu sou filho adotivo e conheci minha mãe quando eu tinha 20 anos, né? Aí dos 20 aos 25, aos 26, eu ia lá visitar ela e ela é evangélica, né? E quando eu ia lá, eu ia na igreja com ela, mas não queria saber de nada. Foram 5 anos ali que ela, né,
orou bastante ali pra gente aceitar Jesus. E ela dava umas fitas cassete, né? Vocês mais novos nem sabem o que é fita cassete, né? Umas fitinhas com música, né? Música gospel. E aí eu trazia para São Paulo as músicas, né? Lá, eu morava no Jardim Monte Alegre, num quarto de cozinha com a Luciana, no fundo de uma casa, assim, tinha várias casas na frente, né? Eu morava nos fundos. Eu botava aquela fita cassete com as músicas evangélicas lá e tocava essas músicas. Ficava lá 1, 2 horas tocando essas músicas lá. A minha vizinha se converteu, ouvindo as músicas, e eu não. Então aqui está falando, né? Enquanto eles cantavam, eles louvavam, os outros presos da prisão estavam ouvindo. Então, quando a gente está louvando e trazendo uma atmosfera de adoração na nossa casa, além de você ser abençoado, o seu vizinho também vai ser abençoado. Eu só não concordo, né, pra a gente ser igual ao mundo e botar a música lá nas últimas alturas, lá, e incomodar as pessoas, né? Põe a música numa altura normal, você vai ouvir, a pessoa do lado vai ouvir também. O cara do fim da rua não precisa escutar, não. Né? É em volta ali mesmo, né? Mas isso é o que eu penso, tá? Isso aí não é doutrina, você faz o que você achar melhor. Você acha que é o certo? Amém. Não tenho nada com isso. Então, o que aconteceu? Quando ele louvava, orando e cantando, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar. O sujeito ia se matar. Por quê? O funcionário da prisão aqui, se os prisioneiros fugissem, ele e a família dele iam ser mortos, porque ele era responsável por todos aqueles prisioneiros. Nós não tinha moleza não. No passado a coisa era bruta, muito ignorante. E aí Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Ninguém tinha fugido. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo eu fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E aí pregaram o evangelho para ele e para sua família. Então olha só, a outra coisa que acontece quando a gente tem uma vida de adoração. Gente, você não sabe o que é uma prisão romana. Prisão romana não é nem o banheiro da nossa prisão aqui do Brasil, que já é muito ruim, inclusive, a prisão brasileira. É péssima. Mas a prisão romana era pior. Não tinha nenhum tipo de luz. Era completamente escuro. Se a pessoa passasse mais do que 2 anos presa num lugar só, ela morria por falta de luz solar. Morria. Vitamina D, escorbuto, morria de várias coisas, né? Tinha esgoto também, né? Passava esgoto. Eles faziam de tudo para ser o pior lugar para ninguém querer. Então o esgoto romano era canalizado e fazia questão de passar dentro da prisão. Então pensa só, fezes humanas, rato, né? Sem luz solar, devia ser uma coisa linda, né? Aquilo ali. Ele estava ali preso ali. Mas o que ele estava fazendo? Orando e louvando a Deus. Então eu tenho certeza que você não está numa prisão romana, amém? Amém. Então por que você reclama? Não reclame da vida. Dê graças a Deus por um arrozinho com feijão. Dê graças a Deus por ter uma telha brasilite, eternite em cima de você, com uns furinhos aqui, outros ali. Mas dê glória a Deus. Deus vai te ajudando e você vai prosperando e você vai crescendo, mas não reclame. Não reclame. Como diz um hino da Cassiane: não murmure e cante, acho que é da harpa. Não murmure e cante. Deus vai libertar. E com a sua bênção, virá também a bênção para as pessoas ao seu redor. Amém. Creia nisso. Esse homem ia se matar. E Paulo falou: para tudo, não faça isso. Pregou o evangelho para ele. E ali, esse homem e a família dele foi alcançada. E eu quero trazer um último ensinamento para nós aqui. Versículo 32, pode pôr o 31, por favor. 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro, presta atenção,
Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele. O que ele fez? Lavou as feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, fez o quê? Levou para a sua casa. E fez o quê? Serviu-lhes. Não está aí? Ah, geração de adoradores. Bacana. Versículo 34. Aí. Qual é a palavra? Serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido. Olha só, a pessoa que se converte, você que entrega a sua vida para Jesus, você não vem para a igreja para ser servido. Você não vem para receber a papinha na boca, tudo prontinho. Esse homem, no momento da sua conversão, já lavou as feridas do apóstolo, já levou ele para dentro da sua casa e já serviu uma refeição para ele. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós fomos chamados por Jesus para ser imitadores dele. E ele veio para essa terra, diz a palavra do Senhor, não para ser servido, mas para quê? Servir. Então você quer ser uma pessoa abençoada? A terceira coisa que eu te ensino. A primeira qual que é mesmo? Já esqueceu? Orar. E a segunda? Louvar. E a terceira? Servir. Quer ser abençoado? Amém. Só dois quer ser abençoado. Amém. Quer ser abençoado? Amém. Então? Ora, louva e serve. Quer ser abençoado? Amém. Então? Ora, louva e serve. Ora, louva e serve. Isso é maravilhoso, porque foi o que Jesus nos ensinou. Ele saiu do seu trono de glória, irmãos. Não é pouca coisa. Ele não precisava fazer isso. Deus é completo em si mesmo. Ele não precisa de nada. Mas ele saiu do seu trono de glória e se colocou no nosso lugar. Morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Peça perdão pelos seus pecados. Confesse a Deus que você precisa dele. Peça perdão hoje dos seus pecados e venha para Cristo como esse carcereiro veio. Mas não pare por aí. Continue agora na caminhada, orando, louvando e servindo. Tanto a igreja do Senhor, quanto todo aquele que se aproximar de você. Sirva, porque o mandamento de Deus é: ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao seu próximo como a ti mesmo. É muito ruim a gente saber que os nossos queridos lá da Ucrânia estão sofrendo, mas eu não tenho como ir lá na Ucrânia ajudar ninguém. Eu posso orar aqui, amém, mas eu não posso ir lá na Ucrânia. Você pode ir lá na Ucrânia? Você pode só orar. Mas aquela pessoa que mora ali na viela, perto de você, aquele vizinho que mora, aquela pessoa da rua, aquele seu parente, você pode. Então você pode orar e você pode falar com essa pessoa. Então não se preocupe no sentido de que, nossa, eu não estou fazendo nada pela África, não estou fazendo nada pela Ucrânia, não estou fazendo nada pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos lá na China. Não dá para eu ir lá, gente. Pelo menos hoje não dá. Você pode orar. Eu creio no poder da oração. Mas aquele que está perto de você, você pode ajudar. E foi o que esse homem fez. A primeira coisa que nós vemos nesse homem, um coração agradecido. Servir significa ter um coração agradecido. Então, você que é jovem aí, né? Tem alguns jovens aqui entre nós, sirva aos seus pais. Isso é um sinal de gratidão. Você não vai servir porque você está com medo de apanhar ou vai ficar sem o celular. Não, você tem que servir os seus pais porque eles te amam. E você faz isso por gratidão. Porque os pais fazem tudo pelos filhos porque amam os filhos. Só por isso. Porque merecer mesmo, merece não. Né? Minha mãe falava assim. Minha mãe, quantos ensinamentos minha mãe deu? Uma mãe cria 10 filhos. Mas 10 filhos não criam uma mãe. E não precisa ser assim. E isso grudou tanto na minha mente, né, que quando a minha mãe ficou velhinha, não conseguia mais, né, se cuidar, eu trouxe ela para dentro da minha casa para morar comigo. E ela ficou lá dentro da minha casa. Deu um trabalho, irmãos, mas deu um trabalho. Pessoa de muita idade, cheia de problemas, e chegou cheia de demônio também, infelizmente. Se converteu dentro da minha casa.
Mas mesmo que ela continuasse naquela dificuldade, eu ia cuidar da minha mãe até o último dia da vida dela. Porque nós temos que ter essa gratidão. Afinal de contas, nossos pais cuidam de nós. Então não importa a sua idade, honre a seu pai, honre a sua mãe. Faça sempre isso. Amém? Então, quer ser uma bênção? Amém. Então, Ore, louve e sirva. De amém. novo. Ore, louve e sirva. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé.